No último vídeo, eu mostrei para vocês que é possível, para qualquer sinal x de t arbitrário, eu criar uma representação desse sinal como deltas de Dirac deslocados e ponderados pelos valores do sinal. E para fazer isso, eu fiz um exemplo aqui de uma aproximação de um sinal x de t arbitrário, que eu defini, esse sinal que está em azul, e essa aproximação eu fiz com retângulos desse tipo aqui, esses sinais r de t, que tem largura delta e amplitude 1 sobre delta. Então, o meu sinal x de t aproximado, né, que eu representei como x chapéu, ele vai ser esse somatório aqui dessas cópias deslocadas e ponderadas, e aí, quando eu faço esse delta tender a zero, esse r de t vai tender a um delta de Dirac, e esse somatório vai tender a uma integral, e aí eu obtenho finalmente essa representação aqui, que não é mais uma aproximação, é uma representação exata do sinal. Então o sinal é representado como uma coleção de deltas de Dirac, né? E agora o que eu vou fazer é pegar esses dois sinais, tanto a aproximação com retângulos como o sinal verdadeiro, né? O sinal exato, x de t, e vou colocar ele como entrada em um sistema linear e invariante no tempo. E aí a gente vai observar qual é a saída que esse sistema vai gerar para esses sinais de entrada. Quais são as saídas? E o sistema que eu escolhi é esse circuito que já apareceu lá no vídeo anterior. Então eu vou colocar aqui o R de t. Ele está definido o eixo do tempo aqui. E como ele não é exatamente um impulso unitário, não é exatamente um delta de Dirac, eu vou chamar essa resposta que ele está gerando aqui de h de t, mas é h chapéu, porque h de t é a resposta ao impulso, né? E aqui é o eixo do tempo. E aqui embaixo eu tenho um outro sinal, que eu vou chamar de x chapéu, porque ele é aquela aproximação lá do vídeo anterior. E lembrando ali da página anterior, essa aproximação é um somatório, né? E aí eu tenho as cópias de r de t deslocadas, k delta, né? Aí eu tenho esse delta na frente que torna a amplitude dele unitária, e aí eu ainda tenho o x de k delta, dando uma amplitude final para cada uma dessas cópias. E aí esse k varia de menos infinito a infinito. Então vejam, isso aqui é composto de cópias desse r de t. Portanto, como o sistema é linear e invariante no tempo, esse sinal aqui vai ser composto de cópias desse h chapéu. Então, vamos ver, para cada um desses r's de t aqui, eu vou ter um h de t correspondente, um h chapéu de t correspondente ali no lado direito. Vamos chamar esse resultado, deixa eu botar os eixos do tempo aqui. Vamos chamar esse resultado de y chapéu de t. Então a entrada é uma soma, a saída vai ser uma soma também, k de menos infinito a infinito. Essa amplitude x de k delta é só uma amplitude, né? Uma constante que eu estou multiplicando pelos sinais, então essa constante vem junto. É o x de k delta. Esse delta também é uma constante, então ele também vem multiplicando. E agora, para cada r que eu tenho na entrada, eu vou ter um h chapéu na saída, né? Esse cara gera esse cara. Então, para cada r ali, eu vou ter um h chapéu. H chapéu de t menos k delta. Então, o que me permite que a amplitude seja transferida para cá é o fato do sistema ser linear, e o que me permite que o deslocamento seja transferido para cá é o fato do sistema ser invariante no tempo. Muito bem, a gente chegou numa expressão aqui que vale para qualquer sistema onde a entrada seja uma composição desses r de t. Só que esse é o caso dessa aproximação x chapéu, né?
Se eu quiser observar a saída para o sinal original, eu tenho que fazer o delta maiúsculo ali do passo tender a zero, e aí a minha entrada tende ao delta de Dirac, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho x de t igual a impulso unitário, delta de Dirac. Aqui o tempo. Portanto, essa resposta aqui, exibida pelo sistema, é o h de t, a resposta ao impulso, sem nenhuma aproximação, é a resposta verdadeira. E o que é que acontece quando eu insiro esse x de t à entrada desse sistema? Eu vou representar o x de t como aquela integral. Então, é x de tal delta de t menos tal de tal. Qual é a resposta para essa entrada? Podemos usar a mesma lógica do caso anterior, daquele caso discreto. A saída aqui, y de t. Se a entrada é uma integral, né, uma soma de várias componentes, a saída será uma soma das respostas a essas várias componentes. Então, eu tenho as amplitudes x de tal aqui, elas vêm para cá também. X de tal. E essas amplitudes se referem a essas componentes aqui, deltas de Dirac deslocados. Então, para cada impulso na entrada, eu tenho uma resposta ao impulso na saída. Então, eu tenho h de t deslocado em tal também. Se a entrada está deslocada, a saída está deslocada. De tal. E com isso, a gente chega a essa expressão aqui, que é conhecida como integral de convolução. Deixa eu destacar aqui. Essa operação se chama convolução entre x de t e h de t, entre uma entrada e uma resposta ao impulso. E através da convolução, se eu conheço a resposta ao impulso, eu consigo determinar a saída para qualquer entrada aplicada àquele sistema. Agora, vamos olhar aqui para a estrutura dessa integral de convolução. Eu tenho um y de t, e para cada t, eu faço um deslocamento lá no h dentro da integral de convolução. Então, esse t não é a variável independente sobre a qual está sendo operada a integral. A variável independente também é o tempo, mas eu tenho que chamar esse tempo com uma outra variável. Eu utilizei tal para isso, porque o t aqui, para um dado instante de tempo, t, eu faço toda a integral ao longo de todo o tempo, né? Só mudando o deslocamento de h. Vamos ver aqui, eu coloquei esses gráficos aqui no canto direito. O que eu tenho dentro dessa integral, então, é o x de tal, e ele está representado aqui no primeiro gráfico, né? É o nosso sinal arbitrário lá, do jeito que ele foi definido. Depois eu tenho o h de t menos tal, e nesse caso aqui, como ele está exibido, eu estou fazendo o h de 0 menos tal, ou seja, eu vou obter aqui com o h nessa posição o valor da saída para o instante de tempo zero. Aí, no terceiro gráfico, eu tenho o produto dessas duas componentes aqui, né? O produto ali dá um sinal com amplitude pequena, né? Porque o meu sinal ali, x de tal, ele, apesar de ser não causal, né? Apesar de ele ter valores diferentes de zero para instantes negativos, ele tem amplitude pequena para instantes negativos, né? E como eu inverti ali o h está pegando só instantes negativos do x, então o produto dos dois acaba tendo amplitudes baixas. E aí, quando eu integro esse produto, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Fazendo a integral ao longo de todo o domínio do tempo, eu obtenho finalmente o valor da saída y de t para aquele instante de tempo t igual a zero. Então, eu posso escrever a expressão aqui, o y de zero é igual à integral de menos infinito a infinito
do x de tal, que está no primeiro gráfico, vezes o h de 0 menos tal, ou seja, eu simplesmente vou espelhar no tempo o h, né? Vai ficar h de menos tal, de tal. E isso aqui eu fiz numericamente ali no computador e vi que para esse sinal arbitrário que eu defini, o valor deu 0,132. Então a gente tem uma amostra aí da saída. A gente sabe quanto a saída vale para o instante de tempo t igual a zero. Se eu quiser fazer a mesma coisa para o instante de tempo t igual a 1, ou seja, se eu quiser conhecer o valor de y de 1, o que é que eu tenho que fazer? A integral de menos infinito a infinito do x de tal, e aí eu tenho que operar um deslocamento aqui no h, né? O t ali é 1, então eu tenho 1 menos tal, de tal. E eu consigo operar graficamente aqui esse deslocamento. Olha só, eu vou mover aquele x de tal, eu vou mover ali aquele h de tal até o h de 1 menos tal. Então, um deslocamento negativo, né? Como a variável independente está invertida, ele vai para a direita, né? Quem assistiu lá a aula de deslocamento no tempo tá craque nesse conceito. Então, aumentou um pouco ali a área do produto, né? E essa área do produto integrada ali, quando eu faço a integral inteira, ela resulta em 0,301. 0,301. E eu posso ir variando aqui esse tempo t, que ali dentro da integral representa o deslocamento dessa função h espelhada no tempo, e obtendo os diferentes valores para a saída. Por exemplo, no instante t igual a 2, a saída ali vale y de 2, 0,451. E assim por diante. Aí reparem que aqui a saída começa a perder valor, mas aí quando a minha resposta ao impulso ali encontra aquela rampa que eu defini no sinal de entrada, a saída de novo tem um pico ali, e depois começa a decrementar de novo. Então, a convolução é isso. Eu tenho a função x de t, representada aqui como x de tal, porque eu estou usando t agora como uma constante, né, dentro da integral, multiplicado pelo h invertido no tempo e deslocado, e esse deslocamento corresponde ao instante de tempo em questão, e aí esse produto eu integro. Claro que esse deslocamento pode ser um deslocamento negativo, né? Ou seja, pode ser um deslocamento para a esquerda. Posso trazer aqui esse t para instantes de tempo negativos e a gente vai ver como é que fica o gráfico aqui, né? Como esse sinal ali, x de t, tem valores muito pequenos para instantes de tempo negativos, o valor ali vai se aproximando cada vez mais de zero, né? Bom, então esse é o conceito de convolução. Eu vou listar algumas propriedades da convolução e eu vou demonstrar uma delas aqui, que é a convolução com o degrau, e as outras eu vou mencionar mais rapidamente. Então, primeiro, atenção para esse símbolo aqui, esse asterisco, ele denota convolução. Se eu tenho x de t asterisco u de t, né? U de t sendo o degrau, o que essa expressão significa que eu tenho, claro, a integral de menos infinito a infinito do x de tal, u de t menos tal, de tal. A questão aqui é, o que acontece se eu faço a convolução de um sinal qualquer, por exemplo, aquele nosso sinal arbitrário x de t, e um degrau? Bom, a multiplicação por um degrau é uma operação relativamente simples, né? Porque o degrau vale 1 num determinado intervalo e vale 0 em outro intervalo. Se vocês pegarem lá a definição do degrau e aplicarem deslocamento e inversão temporal, vocês vão ver que
o degrau de t menos tal, sendo tal a variável independente aqui, e o t uma constante de deslocamento, vai ser 1 quando o tal é menor ou igual ao t, e vai ser 0 quando o tal é maior que o t. A verificação disso fica como exercício para vocês, mas eu tenho aqui, no segundo gráfico, o u de t menos tal, né? Então, reparem aqui que quando eu aumento o t, eu simplesmente desloco esse degrau para a direita, né? Como o tempo está invertido, ele está valendo 1 no sentido para a esquerda, né? No sentido negativo. E aí eu desloco ele para a esquerda e para a direita aqui. E o resultado do produto desse degrau deslocado com a função x de t é que eu janelei a função x de t, né? Eu janelei ela de menos infinito até t. Então, o que esse degrau está fazendo aqui, na verdade, é mudar os limites de integração. Como ele vale 1 para instantes tal menores ou iguais a t, na verdade, eu vou ter a integral aqui de menos infinito até t do x de tal de tal. E isso aqui a gente já caracterizou, né, em aulas anteriores como a integral no tempo. Então, é a integral desde sempre até agora, né? Então, no instante t igual a 2, por exemplo, eu tenho ali a integral do sinal todo, né, de menos infinito até 2. Então, a convolução com o degrau é a integral do sinal. Se eu continuar fazendo essa operação aqui, eu vou ver que o meu produto ali em cima vai sendo uma reprodução, né? Ali no terceiro gráfico, o produto entre o x de tal e o h de t menos tal se torna uma reprodução do x de tal, e aí eu integro a área do próprio x de tal ali. Vejam que o x de tal ali para valores de tempo ali a partir de 7,5, 8, ele fica muito próximo de zero, então ele passa a agregar pouco valor na integral, né? Então a integral tende a um valor final ali, tende a se estabilizar. Ou seja, o sinal vai tendendo para um valor constante, né? Eu vou passar aqui rapidamente, então, pelas principais propriedades da convolução. Começando pela propriedade comutativa. Ela diz que eu posso inverter os fatores aqui da convolução e o resultado permanece o mesmo, né? Ou seja, a convolução de x com h é igual à convolução de h com x. Quer dizer que eu posso formular aquela integral dessa forma aqui, h de tal, x de t menos tal, de tal. E isso aqui é útil naqueles casos em que o sinal x de t é mais simples do que o sinal h de t, porque aí é o sinal x de t quem eu vou inverter no tempo e deslocar. Então fica mais fácil manipular um sinal que seja mais simples, né? A próxima propriedade distributiva, ela diz que se eu tenho a convolução de um x com uma soma de dois sinais, eu distribuo essa convolução, né? O resultado é a convolução do x com o primeiro sinal mais a convolução do x com o segundo sinal. A associativa diz que se eu tenho convolução do x com a convolução do v com w, eu posso reorganizar essas operações, né? Eu posso ter a convolução do x com v e depois o resultado eu convoluo com o w. Ou, se eu quiser também, eu faço a convolução do x com o w e depois o resultado eu convoluo com o v, né? A ordem não importa. A propriedade do deslocamento é muito importante. Ela diz que se a convolução de dois sinais aqui resulta num terceiro sinal, se eu deslocar qualquer um dos dois sinais, né, por exemplo, x de t menos t maiúsculo, o resultado é a mesma saída deslocada, né? Então, um deslocamento em x, se eu convoluir com aquele mesmo h de t, eu
obtenho como resultado a saída deslocada. E eu posso também deslocar o h de t, né? Se eu convoluo x com o h de t deslocado, eu faço um deslocamento na saída. Então, se eu desloco, pensando em entrada x de t e resposta ao impulso h de t, né? Se eu desloco a entrada e desloco a resposta ao impulso, a saída vai ter um deslocamento que é a soma desses dois deslocamentos, né? Convolução com delta de Dirac é outra propriedade muito importante. Vamos pensar aqui o que é um sistema linear invariante no tempo, cuja resposta ao impulso é o delta de Dirac. Quer dizer, quando eu coloco um impulso aqui, o h de t que eu vou observar lá é o próprio impulso unitário. Né? É isso que está acontecendo aqui. Eu estou convoluindo com uma resposta ao impulso que é o próprio impulso unitário. Quer dizer, nesse caso, o sistema não alterou a entrada. Né? Coloco um impulso na entrada, obtenho um impulso na saída. Quer dizer que qualquer entrada x de t que eu colocar aqui, eu vou obter como saída um y de t igual ao x de t. Ou seja, a convolução com um delta de Dirac é o próprio sinal. Eu coloquei aqui y de t, né? Na verdade aqui é um x de t. A convolução com o delta de Dirac é o próprio sinal x de t. E, finalmente, aquela propriedade que nós demonstramos anteriormente, né? A convolução com um degrau unitário, ela opera, na verdade, uma integral temporal no sinal, né? Então, um x de t convoluído com o degrau unitário, o resultado vai ser a integral de menos infinito a t desse x de tal aqui, né? Preciso mudar a variável independente. Então, são essas as principais propriedades da integral de convolução.